Olá, a TV Assembleia apresenta para você as deputadas e os deputados eleitos para a próxima legislatura. Sandro Lúcio Fonseca, conhecido como Coronel Sandro, assume em 2019 o primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas. Nasceu em Galileia, no Vale do Rio Doce, e foi eleito pelo PSL, Partido Social Liberal, com mais de 48.500 votos. É militar reformado da Polícia Militar de Minas Gerais, comandou a PM em Governador Valadares e Teófilo Otoni. Foi também diretor executivo da Universidade Vale do Rio Doce, a Univale, e da Fundação Mantenedora da Universidade. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, o prazer é meu. Deputado, o senhor me contava que foram 690 cidades em Minas que o senhor foi votado e também 60 na região do senhor ali, do Vale do Rio Doce, né? Exatamente. A que o senhor atribui essa votação tão expressiva na primeira eleição, né? A primeira vez que o senhor concorre a um cargo eletivo. Sim, essa eleição foi a eleição das redes sociais. Quem soube utilizar bem as redes obteve um resultado melhor. E eu falo também que não foram aposentados só alguns políticos, foi aposentada uma forma velha de fazer política. Então, eu acho que foi isso que aconteceu, porque presencialmente eu estive em 60 municípios e a votação aconteceu em 690. O senhor conseguiu 10 chegar vezes mais. Esse número tão grande de cidades aí. Como é que o senhor decidiu entrar na política? Na verdade, eu entrei para a política, convidado que foi, mas nem precisava convidar, eu entrei para promover a eliminação, não física, no campo das ideias, da esquerda no Brasil. Foi isso que aconteceu. Aí eu me juntei ao QG Bolsonaro, lá em Governador Valadares e na região, e a ideia nossa, a partir do referencial que foi Jair Bolsonaro, que ainda é, das ideias que ele representa, de liberalismo econômico, conservadorismo nos costumes, e a gente já sabia, mas antes havia um filtro muito grande na grande mídia e que essa informação não chegava até as pessoas. Só que com as redes sociais todos nós viramos produtores de conteúdo, checadores de notícias e descobrimos que o Brasil inteiro não concorda com o que aconteceu nos últimos 30 anos. E que foi o quê? Um processo de esquerdização, de degradação da moral, dos costumes, de desrespeito que aconteceu, esse conflito de jogando brasileiros contra brasileiros, né? Pais contra filhos, aluno contra professor, pobre contra rico, patrão contra empregado. Então, essa desorganização que aconteceu no país, nós queríamos acabar com ela. E por isso que eu entrei. Entrei apoiando Jair Bolsonaro e acho que nós estamos começando a fazer isso. O senhor se apresenta, então, como um conservador liberal, né? Quais são as bandeiras que o senhor pretende defender aqui no Parlamento Mineiro? Primeiro, hoje nós temos uma agenda política nacional que segue nesse caminho. A ideia é dar vazão nos estados, posteriormente nos municípios. Ponto. Vou citar um exemplo. Hoje nós temos, acho que o ICMS mais caro do Brasil, mais alto, 18%, salvo engano. Isso eu acho um absurdo. O empresário, ele não precisa pagar tanto imposto. Desde que se amplie a base em que se vai fazer a arrecadação, aí fica suave para todos. Você não precisa penalizar uns para que tenham uma boa arrecadação e o Estado possa cumprir seus compromissos. Outra coisa, o nosso IPVA, 4%. Todo mundo aqui acha que tem automóvel, não tem? No Estado do Espírito Santo são 2%. Por que não pode aqui também ser 2%? Haver uma redução de 50%. Então, eu acho que o Estado é muito grande. Não precisa ser. Então, por exemplo, eu sou a favor das privatizações, é claro, com responsabilidade. Nós não vamos entregar as empresas mineiras de graça para ninguém, não. E se alguma delas precisar ser recuperada para que isso aconteça, isso vai ser feito. Porque o Estado, infelizmente, no Brasil, ele não é bom gestor, ele é ineficiente, aquilo lá vira um cabidal de empregos, que não é o ideal. E na questão do conservadorismo, o que nós observamos? Valores de família foram relegados ao segundo plano no país. Eu tive uma criação diferente da sua, acredito que nossa faixa etária é diferente dos que estão aqui, mas uma coisa que todos deveriam ter: respeito aos pais, aos mais velhos, aqueles valores familiares que construíram todas as nações do mundo, não é só o Brasil não. Então é isso que a gente quer resgatar. Hoje, com essa pauta de esquerda que está no Brasil, tudo é desorganizado, os pais não têm mais ascendência sobre os filhos, aí nós perdemos gerações, isso tem reflexo na escola, na educação,
onde há muita liberdade. Eu não falo que a liberdade não seja necessária, não, ela é. Mas só que, em alguns momentos, a responsabilidade, liberdade com responsabilidade é que tem que ser buscada. Deputado, o senhor trabalhou em universidade, né? Foi diretor executivo da Univale. A educação, o senhor tem deve trabalhar com essa demanda da educação também? Como que ela deve ser? Vou trabalhar. Além da segurança, que é a principal, posso falar da segurança primeiro? Claro, claro. Porque a segurança é o seguinte, o ambiente seguro, não importa qual seja, ele é pressuposto básico para que todas as áreas possam ser bem desenvolvidas. Então, aí eu faço o link para a educação. Você chega na escola sem segurança, lá é aluno agredindo professor, é gente rodeando a escola vendendo maconha, é aluno fumando maconha dentro de escola. Como é que num ambiente desse o aluno vai ter rendimento? Não tem. Se você pegar todos os dados que nós temos aí, pega lá o PISA, por exemplo, que é uma avaliação de desempenho internacional. Os estudantes brasileiros estão quase que em último lugar. Nós vamos demorar décadas se a gente começar a agir agora para resgatar isso. Então, segurança em Minas Gerais. Primeiro, os agentes da segurança, que é Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, agentes prisionais, primeiro eles têm que ter boa remuneração. E receber em dia também, né? Porque não está recebendo. Segundo, tem que ter uma boa logística, bom equipamento, boa estrutura para poder fazer essa segurança. Porque Minas Gerais tem mais de 800 municípios. E essa segurança tem que acontecer lá em Paulbópolis, que faz divisa lá com a Bahia, e acontecer aqui em Belo Horizonte, com a mesma qualidade. E só se faz isso o quê? Com profissionais bem remunerados, bem treinados, com infraestrutura adequada e, o que infelizmente não depende do Estado membro, uma reformulação na legislação penal. Chega, gente, de ficar dando boa vida para bandido. Bandido é vítima de tudo aqui no país. Então, é encarceramento sim. Aliás, se eu fosse criar um programa em nível nacional, eu criaria o Mais Cadeia, porque está precisando. Porque hoje, só complementando, hoje, nós que somos pessoas de bem, que estamos dentro de casa com medo. E bandido aí é sendo tratado a pão de ló. Tem até uma lei estadual aqui do programa Regresso, que dá uma isenção, ou dá um incentivo para o empresário empregar o ex-detento. Olha, peraí, prioridade é o trabalhador, o cara que nunca cometeu crime, que está na rua, está com família e não tem emprego para sustentar os filhos dele. Aí para esse não tem incentivo para empregar. Então uma das minhas propostas aqui vai ser, eu vou apresentar o projeto, não sei se meus pares vão aprová-lo, mas esse projeto regresso eu vou fazer de tudo para revogar, porque podemos cuidar e pensar no ex-detento? Sim, mas é a última das prioridades. Primeiro o homem de bem, a mulher de bem, aquele trabalhador que precisa do emprego. Então, vamos lá. Para a gente encerrar, coronel, o senhor terá, além do senhor, outros 30 novos parlamentares, né, que estão chegando à casa agora, 28 partidos. Como é que o senhor imagina que deva ser as negociações para se chegar a um consenso e aprovar as matérias de interesse do Estado? Olha, nos modos como funciona esse processo de relação do Executivo com o Legislativo, já quando foi criado, lá são poderes harmônicos, né? Então tem que se relacionar. É natural que quem se elegeu governador, que é o Romeu Zema, inclusive eu apoiei desde o primeiro turno, para deixar bem claro isso aqui, porque eu não fico em cima do muro, não. O meu partido optou pela neutralidade, mas eu optei por tomar uma posição. Porque se a gente está fazendo uma transformação, ela tem que ser completa. Eu acredito que há um interesse do Executivo, acho que o partido dele elegeu deputados também, 3 deputados. E há partidos que são mais, se identificam nas propostas, que é o caso nosso, do Novo, do PSL. Então eu creio que deva haver um interesse do Executivo em comum acordo com esses deputados de trabalhar em harmonia, em sintonia com a casa. E aí eu vou estar à disposição para poder ajudar, porque eu quero realmente fazer com que essa pauta liberal ela seja colocada em prática. Muitas propostas do atual governador eleito, elas me agradam demais, que é privatização, vender imóveis do Estado. Ele falou que vai transformar o Palácio das Mangabeiras num museu. Se depender de mim, eu venderia também, embora reconheça toda a história que tem lá do Olegário Maciel, que levou para lá o paiol da Polícia Militar e que acabou explodindo e que depois o JK foi lá e fez uma residência de campo naquela época. Mas hoje, gente, hoje o governante tem que estar próximo das pessoas. Não tem sentido, e o nome é até pomposo, talvez a casa nem seja que eu não conheço, Palácio.
não tem sentido. Por exemplo, eu vou pagar meu aluguel, vou morar aqui em Belo Horizonte. Eu acho que o governador também, se ele não tiver casa, ele pode pagar o aluguel dele. Todos nós pagamos, você deve ter uma residência, se não tem, você paga aluguel. Não é, Fernanda? Vocês aqui também. Eu acho que isso que é justo. Nós não podemos mais permitir, o Brasil não aceita mais isso. São alguns privilégios, isso eu chamo de privilégio, que não tem mais espaço na vida pública. Porque o homem que está na vida pública, ele é empregado do povo. O sujeito que chegou aqui, o homem ou a mulher, né, que aqui chegaram, que ele não tiver essa concepção de que ele é um deputado, ele é empregado do povo, eu acho que ele não serve e não deve retornar para aqui mais não. Ok, deputado. Muito obrigada pela entrevista. Um bom mandato para o senhor aí. Começa em 2019, né? Muito obrigado. Muito obrigada pela entrevista. Você pode rever esta e outras entrevistas com os parlamentares eleitos ao longo da programação da TV Assembleia, no nosso Twitter e também na página da TV que fica no portal da Assembleia. Obrigada e até a próxima.